Mateus capítulo de número 15. Há 2 anos atrás eu preguei sobre a mamãe Agar, já preguei em nossa igreja também sobre a mamãe Ana. E agora, hoje eu vou pregar sobre um texto do qual eu já tinha abordado numa outra perspectiva, mas hoje eu vou abordá-lo na perspectiva de uma mãe. Mateus 15, de 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. Nós vamos ler assim o texto da palavra do Senhor. Diz assim a mensagem das Escrituras. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Oremos a Deus. Senhor, fala ao nosso coração nessa manhã em nome de Jesus. A tua palavra é viva e eficaz, e ela, como aquela que tem vida em si mesmo, se renova, ó Deus, ó Pai. Ela nunca, ó Deus, ó Pai, é ultrapassada, ela nunca perde a validade. Qualquer texto das Escrituras vale para nós todas as vezes que nós o lemos e o ouvimos, e eles são mensagens preciosas para a nossa alma e para o nosso coração. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe as mães que vão ouvir a tua palavra. Mas quero pedir que o Senhor não abençoe somente as mães, abençoe cada um de nós, ó Deus, que cada um que ouvir essa mensagem, creia verdadeiramente no Senhor Jesus, como nos ensina as Escrituras, para poder vencer as lutas, os desafios, ó Pai, tudo aquilo que se coloca diante dele ou dela. Abençoa especialmente as mães, que o Senhor faça das mães de nossa igreja, de nossas mães, das mães da igreja presbiteriana, da igreja do Senhor Jesus neste país, a igreja que prega o Evangelho. Ó Deus, ó Pai, que todas essas mães sejam abençoadas e que todas as mamães, independentemente da denominação a qual pertençam, que escutem essa mensagem, tenham um encontro vivo e pessoal com o Senhor. É a minha petição, é a minha sincera oração. Fala ao nosso coração, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podeis assentar, queridos irmãos e irmãs. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Que tipo de mulher move Jesus Cristo a fazer uma declaração de tal quilate, dizendo a ela que grande é a sua fé e por isso se lhe fará como ela quer? O texto nos apresenta essa mulher que é cheia de fé, e por isso o tema da nossa mensagem é: mãe, creia em Jesus. Mãe, creia em Jesus. E essa mensagem vai sim para o coração de todas as mamães, mas não só para as mamães, mas para os filhos delas, para as filhas delas, também para os seus cônjuges e todos os seus familiares. O texto da palavra de Deus nos chama a crer no Senhor, e então a mensagem é desafiada ao coração das mães, dirigida, e ao coração de todos os que nos escutam: mãe, creia em Jesus. Ao olhar para o texto da palavra de Deus, então o Senhor nos diz: mãe, creia
em Jesus. Em primeiro lugar, enfrente os seus problemas. Mãe, creia em Jesus. Em primeiro lugar, enfrente os seus problemas. O texto nos conta, irmãos, que Jesus se retirou para a região de Tiro e Sidom. Ele saiu de Israel. Ele vinha em grandes debates com os fariseus, com os saduceus. E chega uma hora, amados irmãos, que as pessoas cansam de brigar. Ninguém aguenta discussão, picuinha o tempo todo. Nem o Filho de Deus aguentou. Então ele teve que se retirar daquela região, amado irmão, e foi para a região de Tiro e Sidom, uma região fora de Israel, ao norte, no litoral, na praia, para poder descansar. E a Bíblia nos conta que, chegando ali, estava ali uma mulher cananeia, Ciro-fenícia, ou seja, descendente de sírios e de fenícios daquela região, cananeia. Ela não pertencia ao povo de Deus. Então o primeiro problema que ela tem é ser cananeia, é ser sírio-fenícia. Ela não pertencia ao povo de Deus, ela não conhecia a lei, ela era uma pessoa distanciada da promessa do Messias, que era Jesus. O texto nos mostra que ela tem que enfrentar os seus problemas. O seu segundo problema é que ela é uma pecadora. Ela corre atrás do Senhor Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Só quem é um pecador precisa de compaixão. Se você é santo, 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 só Deus é santo, 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 você não precisa pedir a compaixão de ninguém. Mas se você é pecador, você tem que clamar o perdão, a misericórdia, a bondade, a graça do Senhor sobre a sua vida. Essa mulher era cananeia, longe do povo de Deus criada, mas reconhece o seu pecado e a sua miséria e pede a compaixão do Senhor. Mas o texto continua a dizer: mãe, creia em Jesus, enfrente os seus problemas. O primeiro problema é estar longe do povo de Deus. O segundo e maior problema é ser uma pecadora que está longe do próprio Deus e por isso precisa de compaixão. Mas ela precisa enfrentar os seus problemas. E o terceiro problema é que ela tem um problema que continua também sendo grave. Ela tem uma filha dominada pelo diabo. E por isso ela vai atrás de Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Não era um só demônio, nós não sabemos quantos eram, mas a menina estava totalmente dominada em suas faculdades mentais, em suas emoções, meu querido irmão, por demônios do inferno. A filha dela sofria grandemente a opressão do maligno e enfrentava sérios problemas. Então essa mamãe tem grandes problemas, mas ela não foge dos seus problemas, ela vai até Jesus, ela enfrenta os seus problemas. Querida mamãe, você tem enfrentado os seus problemas e as dificuldades da sua vida? Você reconhece que é pecadora diante da presença de Cristo Jesus? Você reconhece que necessita da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor? Você tem apresentado os desafios que tem tido com seus filhos diante de Jesus? Mãe, creia em Jesus. A mãe que crê em Jesus enfrenta os seus problemas. Um dos teólogos que eu mais admiro na história da igreja, irmãos e irmãs, é Agostinho de Hipona. Agostinho foi um santo homem de Deus. Ele foi criado na igreja por sua mamãe Mônica. O pai dele não era crente, mas a mamãe crente o levou. Ele foi batizado quando menino. Mas, querido irmão, querida irmã, chegou à adolescência. E como o pai de Agostinho não era crente, então Agostinho, muito inteligente, começou a estudar, mas também muito elegante, charmoso, começou então a desfrutar da vida de pecado do mundo e de grande devassidão. Tinha, amados irmãos, intimidade com variadas mulheres. Inclusive teve um amante que ele engravidou ainda no final da sua adolescência, com a qual teve um filho. O nome do seu filho era Adeodato.
E então, meu querido amigo e irmão, Agostinho viveu essa vida de promiscuidade e cresceu e se tornou um filósofo maniqueísta. Eu não vou explicar o que é isso agora, outro dia eu explico para você, tá bom? Mas ele foi deixando o seu maniqueísmo, que era uma filosofia zoroastrista vinda da Pérsia, e se aproximando do cristianismo, ele se tornou neoplatônico, mas ainda não era cristão. Depois que o pai dele morreu, ele foi com sua mãe, com seu filho, morar na Itália, antes que seu filho viesse a falecer. Então ali na Itália, ele ainda era um homem que vivia longe do Senhor. E sua mãe Mônica frequentava a igreja de Milão, cujo pastor era o reverendo Ambrósio. E em todos os cultos, Ambrósio via Mônica chorando, e ela chorava: Deus, salva o meu filho, Deus, meu filho está perdido, Deus, converte o meu filho. E ela passava na porta no final do culto, e abraçava o pastor, e dizia: reverendo Ambrósio, eu creio que Deus pode salvar meu filho, será que meu filho vai se perder? E era um domingo, era 2, era 3, eram 10, eram anos. Então um dia Ambrósio cansou e disse: pare de chorar, mulher, eu nunca vi se perder um filho de tantas lágrimas. E Agostinho algumas vezes escutou Ambrósio de Milão pregar. E depois, um dia, quando estava no jardim, ele ouviu uma voz dizendo: toma e lê, toma e lê. E leu Romanos, o texto que diz que chegou a hora de deixarmos as obras das trevas e nos aproximarmos das obras da luz, porque já raia o dia e as trevas vão ficando para trás. E ali ele foi convertido. Sua mãe morreu no porto de Roma. Ele voltou para a África, queria dedicar-se somente ao estudo e à oração. Mas num dia em que saiu do seu mosteiro e foi à igreja, estavam elegendo um pastor auxiliar para a igreja. E ele foi eleito, porque o seu pastor titular já não aguentava mais pregar, e faltava pouco para que saísse da sua função. Contra a sua vontade se tornou pastor. Foi um dos maiores teólogos da história da igreja. O primeiro a escrever um tratado sobre a predestinação dos santos. Ah, querido irmão, foi um grande filósofo, alguém que defendeu a fé, alguém que honrou o nome de Jesus, alguém que abençoou a igreja no tempo em que viveu e abençoa até o dia de hoje. Lutero e Calvino aprenderam, amados irmãos, muito sobre a predestinação e sobre a soberania de Deus, lendo o famosíssimo Santo Agostinho. Ele escreveu aquele livro maravilhoso que são as suas confissões, que começa com a seguinte frase: ó Senhor, criaste-nos para ti, e o nosso coração não pode repousar seguro enquanto não descansar em ti. Louvado seja Deus pela mamãe Mônica, que enfrentou os seus problemas, que apresentou as suas dores, que chorou as suas lágrimas na presença do Senhor. E no tempo oportuno, Deus respondeu às suas orações e trouxe Agostinho para a presença de Cristo Jesus. Ao olhar para este texto da palavra, minha querida irmã, o texto é claro: mãe, crê em Jesus, enfrente os seus problemas. Quais são os seus problemas, mamãe? O seu problema é um marido não cristão desviado, que não te ajuda a criar os filhos na presença de Deus, pelo contrário, os afasta da presença do Senhor. O seu problema é um filho rebelde que você ensinou, pelo qual você orou, mas agora ele tem preferido ouvir o mundo e o diabo em lugar de ouvir a Deus e a sua mãe. O seu problema, mãe, é um cansaço de matar. Você faz tanta coisa e de repente você não consegue nem orar pelos seus filhos, porque você está tão aturdida, tão cansada. Qual é o seu problema? O seu problema é a grande correria, mamãe, que você já nem mais lê a Bíblia com seus filhos, não ora com eles, nem os leva à presença de Jesus. Qual é o seu problema, mamãe? Você precisa enfrentar os seus problemas. Em primeiro lugar, você precisa de fato reconhecer que é pecadora e precisa da graça de Deus. E tem que crer que Jesus Cristo morreu na cruz para salvá-la. Em segundo lugar, você tem que então apresentar os seus desafios da sua maternidade na presença do Senhor, porque só Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre, só Ele pode ouvir as suas orações. Ele, se quiser, pode converter o seu cônjuge, se quiser, Ele trará de volta os seus filhos. Ah, Ele pode todas as coisas. Então, mãe, por favor, enfrente os seus problemas e invoque ao Senhor. Mãe,
creia em Jesus. Mas não só a mãe, você que é pai, crê em Jesus, filho, crê em Jesus, irmão, crê em Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Mas o texto continua a falar diretamente ao nosso coração e ao coração das mães. E ele diz: mãe, creia em Jesus. Em primeiro lugar, ele disse: enfrente os seus problemas. Em segundo lugar, ele diz: clame a Jesus. Clame a Jesus. Aquela mulher, irmãos, diz o texto, vinha, Jesus provavelmente caminhando com seus discípulos, e ela vinha atrás dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus parecia que caminhava como que não escutava nada, e caminhando então ele parecia que não ouvia, mas ela insistia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não respondia nada, não dizia palavra, mas ela seguia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E os discípulos disseram: despede-a, Senhor, manda essa mulher embora, meu Deus, nós não aguentamos tanta ladainha, meu Pai do céu. Manda, Jesus, essa mulher embora, pois vem clamando atrás de nós, não para de nos encher a paciência. Essa mãe clama a Jesus. Quando essa mamãe clama a Jesus, nós precisamos aprender com ela a reconhecer quem Jesus é. É impressionante que Jesus veio para o povo judeu. Ele veio para pregar o evangelho ao seu povo num primeiro momento. E o apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os fariseus, os escribas e os sacerdotes, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, e a exaltá-lo e adorá-lo como seu próprio Deus e o Messias Salvador, eles por inveja rejeitaram ao Senhor. Ele veio para aqueles que conheciam a Bíblia, e aqueles que conheciam a Bíblia o rejeitaram, não o receberam. Mas ele disse que todos aqueles que o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa mulher tinha o problema de não ter sido criada como uma filha da aliança, mas ela ouviu a profecia dita a Davi, 1000 anos antes de Jesus nascer, que Deus mandaria na família de Davi um rei cujo reino seria sempre eterno, o seu reino não teria fim, e ele chamaria Deus de Pai, e Deus o Pai o chamaria de Filho. Isso foi profetizado 1000 anos antes de Jesus nascer, e essa mulher, de alguma maneira ou de outra, ficou sabendo dessa profecia, e ela então clamou a Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi. Quando ela clama reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, é o todo-poderoso Deus que está no controle de tudo, é o Messias, o Rei prometido, que salvaria seu povo de todos os seus pecados. Para clamar a Deus, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Filho de Deus, e que Ele veio ao mundo para pagar os teus pecados, mamãe, os teus pecados, filho, os teus pecados, marido, os teus pecados, jovem, os teus pecados, adolescente, os teus pecados, criancinha. Jesus veio ao mundo para pagar os teus pecados na cruz. Ele é o Messias prometido, Ele é o Senhor, Ele é Deus feito homem, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou. Ela clama ao Senhor, e porque ela reconhece quem é o Senhor, ela sabe que Ele é bom, e por isso ela não tem medo de perseverar. Tudo indica que ela não será ouvida. Ela tem todos os requisitos necessários para não ser escutada. Mas ao reconhecer que Jesus é o Senhor de todas as coisas, é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, é aquele de quem disse o famosíssimo Abraham Kuyper: não existe sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu.
Ah, querido, ela reconhece que Ele é o Senhor sobre tudo quanto existe, e que Ele é o Filho de Davi, Ele é o Rei, Ele é o Salvador, Ele é o Messias prometido. E por isso então, ainda que não escutada no primeiro momento, ela continua lutando, ela persevera, ela luta, ela chora, ela geme, ela clama, ainda que incomode aos homens, ela continua clamando, porque ela sabe que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e que Ele ouvirá as suas orações. Por isso ela clama ao Senhor, e nós vemos no texto que ela acaba sendo ouvida. Mãe, creia em Jesus, clame ao Senhor. Apresente as suas orações da presença de Deus. Ele é bom, Ele não nos rejeita a oração, nem aparta de nós a sua graça, como diz o Salmo 66:20. Então derrame a sua oração na presença de Deus, derrame o seu clamor diante do Senhor. Ore para Deus quebrantar o coração desse cônjuge, ore para Deus converter o seu filho, ore para Deus trazer um avivamento no coração dos seus filhos, em nome de Jesus. Ore por você mesma, para que você seja uma mãe mais cheia do Espírito Santo. Ore para que Deus te dê sabedoria para ensinar a palavra, para fazer esses meninos discípulos, para que eles tenham Cristo formado na vida deles, através da tua instrumentalidade. Ore, mamãe, em nome de Jesus, ore. Uma outra mãe da história da igreja que eu admiro grandemente, e li sobre ela quando lecionava a história dos avivamentos lá no Seminário Presbiteriano do Chile, foi Susana Wesley. Susana Wesley foi a mãe de John Wesley. John Wesley, ainda que não fosse reformado e calvinista como nós, foi um dos maiores avivalistas da história da igreja. Ele viveu muito tempo e andou milhares de quilômetros no lombo do seu cavalo, no Reino Unido, pregando o Evangelho. E mesmo que fosse um professor universitário e pastor anglicano, ele foi o fundador da igreja metodista. Um homem tremendamente usado por Deus, que ganhou milhares de almas para Cristo Jesus e influenciou, inclusive, na libertação dos escravos na Inglaterra. John Wesley foi tremendamente usado pelo Senhor. Mas onde ele aprendeu a orar por avivamento? Onde ele aprendeu a invocar a presença do Senhor? Ele aprendeu com a sua mamãe, Susana Wesley. Susana Wesley teve 19 filhos. Ela era casada com o reverendo Samuel Wesley. E eu sei de pelo menos 3 filhos dela que foram pastores. O Samuel Júnior foi pastor, o John Wesley e o grande compositor de hinos cristãos que abençoou o mundo inteiro até hoje, Charles Wesley. E então, essa mamãe foi muito usada por Deus. E ela tinha uma prática muito interessante, minhas queridas mamães. Fica a dica para as mamães que estão me ouvindo. Ela era muito ocupada, mas ela separava para cada filho durante a semana uma hora de conversa pessoal com aquele filho. Além das tarefas diárias, de preparar alimento, de mandar para a escola, de corrigir, mas ela tinha um momento único e pessoal com cada filho de uma hora. E naquele momento ela perguntava como estava o coração do filho, quais eram as lutas que ele estava enfrentando, como é que estava a sua leitura bíblica, como estava o relacionamento dele com Deus, se ele já conhecia o Senhor, se ele estava crescendo, quais eram os seus grandes desafios. E ela conversava com aquele filho, dava atenção para o filho e orava com ele, mesmo sendo mãe de 19. É claro que os 19 não estiveram todos em casa ao mesmo tempo, porque quando ela teve o mais novo, o mais velho já estava formado na faculdade. Mas mesmo assim, minha querida irmã, ela separava uma hora todos os dias para estar com os filhos. 19 horas por semana, se fosse somar o total dos filhos, se todos os filhos estivessem em casa ao mesmo tempo. Mas além disso, ela orava uma hora todos os dias, mesmo sendo tão ocupada. Ela dizia que não teria sucesso na sua missão de esposa, na sua missão de mãe, sendo esposa de um pastor tremendamente ocupado, que tinha que cuidar de uma grande igreja. Era necessário que ela tivesse comunhão com Deus, ao menos uma hora todos os dias. E então Susana Wesley separava uma hora, e os seus filhos já sabiam que ela não podia ser incomodada naquela hora. E naquela hora ela cantava, naquela hora ela ouvia a palavra, naquela hora
ela dobrava os joelhos e orava pelo seu marido, e orava por si mesma, e orava pelos seus 19 filhos, e orava pela igreja, e adorava o Senhor em espírito e em verdade. Uma mulher tremendamente ocupada, mas que teve 3 filhos muito usados por Deus. Um dos maiores pregadores da história da igreja foi filho dela, porque aquela mãe separava 1 hora todos os dias para estar na presença do Senhor. Mãe, clame ao Senhor. Deus pode usar a sua vida para abençoar o mundo. Deus pode usar o seu filho para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. E é necessário, mamãe, que você dobre os seus joelhos e apresente a sua vida, apresente o seu filho, apresente a sua família, apresente a tua igreja, apresente o teu pastor, os teus pastores na presença do Senhor em oração. Que Deus faça de você uma mãe como essa mulher Ciro Fenícia, uma mãe como Suzano Wesley, uma mãe que clama a Jesus. Que Deus faça de você uma mãe de oração, em nome de Jesus, amém. Mãe, clame a Jesus. Mas nós também temos que clamar a Jesus, viu, meus amigos? Não são só as mamães também não, que só clamam a Jesus. O texto diz: mãe, creia em Jesus. Em primeiro lugar, enfrente os seus problemas. Em segundo lugar, clame ao Senhor. Mas em terceiro lugar, se humilhe diante de Cristo. Mãe, creia em Jesus. Se humilhe diante de Cristo. O texto da palavra nos diz, queridos irmãos e irmãs, que os discípulos estão clamando a Jesus. E ele diz assim no versículo 26. Não é bom tomar, ele diz no versículo 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Os discípulos estão reclamando: manda ela embora, não aguentamos mais. E Jesus fala: não, nesse primeiro momento, eu só vim pregar para judeu, para israelita. O texto não diz isso claramente, né? Mas interpretando, quase disse assim: ó, depois vocês pregam para o mundo inteiro. Nesse primeiro momento é só judeu. Eu vou cumprir meu chamado. Meu campo eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois ele morre na cruz e salva seu povo do mundo inteiro. Mas seu ministério terreno foi para alcançar o povo judeu. E ele diz isso para eles. Ele tem claro o foco do ministério dele. Jesus não quer sair do foco. Mas é claro que ele vai sair, ele é misericordioso, ele só quer mostrar aos discípulos como eles têm que atuar diante da presença dele. Enquanto ele está dizendo isso, aquela mãe chega, diz o texto, que ela adorou. A ideia do verbo adorar, irmão, é que ela se prostrou de joelho. E eu imagino ajoelhada, então, agora, agarrada na veste de Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ah, meus irmãos e irmãs, Jesus é a misericórdia em pessoa. O coração dele já está tremendamente enternecido ali. Só que ele quer mostrar como as mães, os filhos e todas as pessoas que se aproximam dele têm que se comportar. Então ele diz a ela: não é correto tomar o pão dos filhos, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus a chama de cachorra, meu querido irmão, minha querida irmã. E se fosse uma mãe mais arretada, que tivesse uma peixeira, ia falar: cachorra não, Senhor! De jeito nenhum! Riscaria a peixeira do chão. Não é isso a gente falar com a mãe, Senhor! Mas ela não faz assim. Ela é uma mulher humilde. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O Senhor a humilha e ela se humilha mais ainda. Ela reconhece que os cachorrinhos, até os humildes cachorrinhos, que
não têm o valor do povo eleito, são criaturas de Deus, são sustentadas por Deus e comem das migalhas de pães que caem da mesa dos seus donos. Ela diz: Senhor, eu sou sim essa cachorrinha totalmente dependente do Senhor. E aí então Jesus brada do íntimo: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E o texto diz, irmãos, que naquele momento a filha dela ficou sã, a capetaiada saiu toda da filha dela. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo porque aquela mulher se humilhou na presença de Jesus. Como nós temos nos comportado na presença de Jesus? E isso não é só para as mães. No fundo, nós nos achamos bons. Nós nos achamos melhores do que outros. Em algum momento dessa pandemia, não só mãe, você também pai, jovem, filho, irmão, você ficou com raiva de Deus por causa da pandemia? Em algum momento você diz: qual é o teu propósito, Senhor? Estava cheio de planos, tudo foi por água abaixo, tudo deu com os burros na água. O projeto de uma viagem internacional, o projeto do casamento, Deus, o sonho de fazer aquela grande realização, aquela nova função no trabalho, aquilo pelo que eu lutei durante anos, tudo deu errado. Por que o Senhor permite que isso aconteça? Querido, se você teve essa postura, você acha que Deus deve alguma coisa para você, e você está confiando no seu próprio desempenho, numa justiça de obras, e achando que você é bom e tem direito de exigir alguma coisa de Deus. Se você olha para si mesmo, conforme as Escrituras mostram, você vai reconhecer que você é pecador, que você nasceu em pecado, que você tem ofendido a santidade de Deus, que você o desonrou e o desrespeitou milhares de vezes, que os seus pensamentos ofendem a santidade de Deus e Ele os vê, que muitas vezes as tuas palavras não o glorificaram, que você não adorou e louvou o Senhor todos os momentos da sua vida, que você não foi amoroso com as pessoas da sua família sempre como deveria ser, que você não é um poço de misericórdia e não tem demonstrado grande amor a todos os necessitados e tem sido bons. O grande problema seu é que você se acha bom. Quem se acha bom acha que tem direitos. E a Bíblia diz que eu e você somos pecadores, que nós somos maus. A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. E se Deus fosse tratar a mim e a você como nós merecemos, Ele não mandaria coronavírus, Ele nos jogaria no inferno, onde nós arderíamos eternamente por causa dos nossos pecados. Nós merecemos o inferno. Não temos que reclamar de coronavírus. Temos que dobrar os nossos joelhos e pedir a misericórdia do Senhor, e pedir ao Senhor: Senhor, tenha compaixão de nós. Nós não somos nada, nós não merecemos nada. Oh Deus, tem compaixão de nós. Nós estamos sofrendo com esse coronavírus, mas nós sabemos que o Senhor é bom e misericordioso. Nós nos humilhamos diante de Ti, nós reconhecemos a nossa limitação, nós nos prostramos na Tua presença. Mãe crê em Jesus, pai crê em Jesus, filho crê em Jesus, esposo crê em Jesus, jovem crê em Jesus, adolescente crê em Jesus, idoso crê em Jesus. Se humilhe diante da presença dEle. Reconheça que você não merece nada vindo da mão dEle de bom. Se Ele fosse te tratar como você merece, você estaria perdido. Que tudo que você tem recebido de bom é por causa da bondade e da misericórdia do Senhor com você a cada dia. Então, ao reconhecer o seu lugar, se humilhe e coloque a sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Falando de mães, eu fui pastorear em Santiago do Chile no final do ano 2000, início de 2001. E quando eu estive ali no mês de junho para conhecer a igreja presbiteriana Cristo Me Pastor, a qual pastoreei por 7 anos em Santiago do Chile, havia naquela igreja uma mãe dedicada, de oração, firme no ministério de mulheres.
O nome dela eu não vou dizer aqui, mas era uma santa mulher de Deus. E o seu neto morava com ela, era como se fosse um filho. E há muitos anos o neto daquela irmã não ia à igreja. E todos eram testemunha de como ela orava. Aquele moço era um engenheiro civil, e ela orava e chamava o neto para a igreja. Ele: não, vovó, não quero saber de igreja, não estou assim com Deus, não creio desse jeito. E aquela irmã orou, talvez mais de 10 anos para que o seu neto voltasse à igreja. E naquele segundo semestre, enquanto eu ainda estava aqui no Brasil, aquela irmã veio a falecer. Quando nós chegamos em Santiago, nós tivemos a bênção logo no começo de organizar um acampamento buscando um reavivamento na juventude daquela igreja. E aquele acampamento precioso foi uma grande bênção nas mãos de Deus. Uma igreja que tinha à época 15 jovens, conseguiram levar para o acampamento mais de 80 jovens. E naquele acampamento o Senhor se glorificou a si mesmo por meio da sua palavra, e numa mensagem evangelística, aquele neto, cuja avó tinha morrido, recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Voltando para Santiago, ele nos apoiou tremendamente na liderança do Ministério de Jovens, foi recebido como membro da igreja, apoiava em todas as áreas de serviço, e depois de um tempo, quando teve que ir trabalhar no norte do Chile, foi apoiar um pastor precioso daquela região, na revitalização da igreja, e se tornou um crente dedicado, um servo precioso, tudo porque uma vovó, que não viu na terra as suas orações respondidas, se dedicou durante anos e décadas a se humilhar diante de Deus, pedindo ao Senhor a restauração daquele filho, daquele neto. Mãe, não desista de orar pelo seu filho, continue se humilhando na presença do Senhor. Talvez você não veja a resposta agora, talvez você parta para a eternidade e não verá a resposta, mas não se preocupe, Deus do seu tempo, conforme a sua soberania, conforme a sua sabedoria, há de responder as tuas orações para a glória e para a honra do nome de Jesus. Que não só as mães, que cada um de nós neste dia nos humilhemos diante da presença do Senhor, peçamos perdão pelos nossos pecados, peçamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, demonstremos nossa fé em Jesus e vejamos Deus respondendo graciosamente às nossas orações. O texto é claro: mãe, creia em Jesus, enfrente os seus grandes problemas, clame a Jesus, se humilhe diante do Senhor. Mas não somente mãe, amigo, irmão, companheiro, colega, cristão, creia em Jesus, enfrente os seus problemas, clame a Jesus, se humilhe diante do Senhor, pois Ele foi quem te amou, pagou os teus pecados na cruz e ressuscitou e virá em glória te buscar. Que Jesus possa dizer de você aquilo que disse daquela mãe: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Creia em Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.